Paz e bem para você. Seja bem-vindo a mais uma aula, nossa terceira aula de Fundamentos do Mundo do Trabalho, do curso de Cooperativismo. Eu, Liene, professor hoje com vocês, estou ao lado de uma professora muito inteligente que vai colaborar conosco hoje. Olá, professor. Olá, alunos. Infelizmente, o professor Diego não pôde estar com vocês hoje, então estarei aqui contribuindo com a aula de vocês, juntamente com o professor Euliene, para que nós possamos ter uma aula no mesmo nível que vínhamos tendo antes. Lógico que hoje não estou aqui como coordenadora, como professora. Então, vamos lá? Vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje? Professor? Conteúdo de nossa aula é o trabalho no mundo capitalista, o tema da aula. E o conteúdo será uma análise das relações entre a educação e o trabalho dentro do sistema capitalista de produção, com os seguintes objetivos: identificar características do mundo do trabalho na sociedade atual, tomar parte dos debates atuais sobre o mundo do trabalho, em especial precarização e desemprego. O que é o capitalismo? Antes, quero chamar a sua atenção que se você tem medo de filme de terror ou de bicho, um monstro, então você fique ao lado de alguém, fique ao lado do seu professor que está aí conosco, pois hoje eu vou mostrar para vocês que existem vampiros. Fique atento, vou lhe identificar onde ele está. Para você saber onde está o vampiro, que está no meio de nós, no meu meio, junto comigo, do meu lado, junto com você, com os teus pais, com o professor aí, você precisa ficar muito atento para a aula de hoje. Para você entender, vamos entender primeiro o que é o capitalismo. O capitalismo, ele é um estilo de vida criado pela burguesia. E ele também é a hipervalorização do capital. Basicamente, toda palavra terminada em ismo, ela hipervaloriza o seu radical. Então, é a elevação do capital à última potência. Existem vários tipos de capitalismo. Tivemos, historicamente, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Vamos entender, vamos ter uma visão geral, rápida, sobre cada um deles. Basta você lembrar de suas aulas de história. E pronto, esta aula vai ser muito fácil, ok? Então vamos relembrar algumas ideias do capitalismo comercial. O mundo, saindo do feudalismo, tem a burguesia aglomerando riqueza. Esta burguesia tem o seu dinheiro sendo investido, basicamente, no paraíso, num céu. Ela quer usufruir desse dinheiro aqui na terra, algo bem prático. Para isto, investiu em uma nova teoria que foi expressa por meio do Renascimento, que é o resgate de ideias ainda lá da época da cultura greco-romana. Nisto, eles tinham uma carta na manga para fazer isto: investir o dinheiro no rei, porque a religião estava fomentando usar o dinheiro para cuidar da alma e não para cuidar do aqui e agora. Então vamos investir em quem tem o direito de estar governando. É o rei. Então dá início aí o absolutismo. Absolutismo, na base do CQC, do custe o que custar, vai realizar várias obras de infraestrutura que favorece a própria burguesia, o próprio
comércio. Entre essas obras, os portos. E aí nós temos as grandes navegações. Com as grandes navegações, a colonização das Américas. Muito bem. Contudo, nem tudo é um mar de rosas. Chegando na época industrial, pessoas trabalhando muito e muito, nós temos aí a descoberta de novos meios de produção. Quem se destaca? O vapor. A máquina a vapor intensifica a produção, especialmente da indústria têxtil, tecelagens, né? E há também a necessidade de escoar. A locomotiva é um meio que favoreceu muito o escoamento da produção pelo continente. A necessidade de se comunicar rapidamente para fazer os negócios. Você tem o telégrafo favorecendo isto. Nós, num todo, olhamos para esta realidade e vemos o nascimento de uma teoria liberal. Não é mais o absolutismo. Agora estamos no liberalismo. Deixar a economia acontecer naturalmente, sem interrupção do Estado. E aí, o que você está vendo na imagem? Você tem prédios de um lado e tem favela do outro. Assim também, naquela época, você tinha os bairros suntuosos e tinha a mazela do povo espalhada pelos cortiços. Pessoas que tinham saído do mundo rural para conseguir a vida nas cidades. Quem justificava isso não é mais o Renascimento, mas agora o Iluminismo justificava uma nova maneira de se viver da burguesia. Explorar para manter isso, a América não dá mais. Já foi explorada até não dá mais. Como conseguir matéria-prima? Como conseguir mão de obra? Como conseguir mercado consumidor que possa comprar tudo isto que é produzido? Então, voltou-se o olhar para África, Ásia e Oceania. Temos o neocolonialismo. Com o enriquecimento dessas empresas, nós temos também uma outra etapa que é o capitalismo financeiro. O ponto central do capitalismo financeiro é isto, o sistema financeiro mundial, ou seja, os bancos, com muito dinheiro, foram capazes de financiar as próprias empresas, comprando partes delas. Aparece também o monopólio de várias empresas em uma fatia do mercado. Exemplo disto, nós temos a IBM, temos a Siemens, temos a Mitsubishi, ou seja, empresas multinacionais, transnacionais, característica desse período financeiro. Agora, estamos em um outro período. O mundo está no capitalismo informacional. Esta é uma linguagem cunhada em nosso vocabulário por Manuel Castells. Para você entender um pouco mais, vamos olhar para Max Weber. Max Weber, ele é um filósofo, ele é um historiador, ele é sociólogo e ele é jurista. E ele faz uma análise do capitalismo, que é muito pertinente para entendermos as características que o capitalismo está tendo nesta época, ok? Ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele olha para os países que estão se dando bem, estão industrializados, são os top de linhas. E quem são eles? Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. E percebe que estes países, em sua história, eles tiveram forte influência do calvinismo. Então ele faz um paralelo entre o espírito protestante, calvinista, e o espírito capitalista. O espírito capitalista, ele é caracterizado pelo ter, pelo capital, pelo acúmulo do capital. E o que isso tem a ver com o cristianismo? Vamos ver.
Ética é a preocupação com o comportamento correto. Do protestantismo, ele pegou o calvinismo. O calvinismo, ele pegou especificamente a ideia da predestinação. Nesta ideia, está dizendo que existem pessoas que já estão com a salvação garantida, que vão para o paraíso. Imagine, 300 pessoas no mundo todo, em toda a história, apenas vão para lá. E você, vai ou não vai? Ora, isto cria nas pessoas uma ansiedade. Esta ansiedade é superada com o cristão por meio do trabalho. Porque no calvinismo é deixado muito claro que o trabalho é a manifestação, quem tem sucesso no trabalho, está tendo um sinal de que foi predestinado para ir para o paraíso. Então, o cristão, ao trabalhar, ele vai evitar o pecado, porque não vai cair na tentação de ficar gastando dinheiro à toa, não vai fazer coisas erradas, e ao mesmo tempo o dinheiro, ele vai acumular. Ao acumular o dinheiro, ele não vai gastar o dinheiro com trivialidades, mas vai acumular esse dinheiro investindo no seu próprio negócio. Eis aí o espírito capitalista, acúmulo de capital. Ora, você pode estar pensando, professor, está exagerando. Isso, capitalismo é a preocupação com Deus. E o Deus é o capital. O senhor está falando está falando que nós estamos adorando o capital? Não, não. O religioso, ele não adora o capital. Vocês lembram do filme de Harry Potter, A Pedra Filosofal? Como é que Harry Potter conseguiu a Pedra Filosofal? Exatamente porque ele não queria a Pedra Filosofal. Foi para ele porque ele não estava buscando isto. A mesma coisa, o cristão está buscando adorar o capital. Está buscando evitar o pecado. E aí, ao evitar o pecado, ele não gasta o dinheiro. E o que vai fazer com esse dinheiro acumulado? Vai investir no seu próprio negócio. E isto fomentou, então, o espírito capitalista. Percebeu a relação? Ora, e eu quero fazer agora a relação exatamente disto. Parece que o capitalismo, que era uma coisa fria, agora é visto até como espírito. É comparado até ao próprio Deus. O trabalho é visto de forma positiva, não de forma negativa, como meio de se santificar. Vamos ver isso. O capitalismo é apresentado como algo perfeito. Perfeito como Deus. Deus, ele não muda. O capitalismo também não precisa mudar. Deus criou o paraíso. Perfeito paraíso. Atende todas as suas necessidades. O capitalismo também promete um paraíso. Olha aí. Local para você desenvolver a sua alma nos teatros. Água limpa. Locais maravilhosos para você visitar. Céu limpo, maravilhoso, para você até voar. E ainda, se você não está se dando bem, é porque no fundo pecou. Assim como na história cristã, pecou, fez coisa errada, saiu do paraíso. A pessoa que não economiza, a pessoa que gasta demais, a pessoa que não paga suas dívidas direito, esta então fica pobre. Queridos, ficar pobre então é sinônimo de ser uma pessoa que não está trabalhando. O capitalismo é perfeito. Rico é uma pessoa, basicamente, que está fazendo a sua função no mundo. O pobre não. O pobre é um pecador. Percebe a consequência dessas afirmações? Como sair dessa ideia de que o capitalismo é perfeito? Vamos para uma metáfora trabalhada por Karl Marx, chamada Jardim de Fontenelle. Na verdade, Fontenelle é que trabalhou isso e Karl Marx resgata essa ideia. Imagine um jardim cheio de flores, tulipas. Ora, ele nem sempre foi assim, nem sempre foi bonito. Ele
foi cultivado dessa maneira, é artificial. Mas para uma flor que está ali e cresceu já com o jardim daquele jeito, ela não consegue entender o jardim como algo construído. Pensa que o jardim é perfeito e o jardineiro é Deus. Para ela entender que aquilo não é perfeito e foi criado, ela precisa olhar para a história. E aí ela vai perceber que aquilo não é perfeito. Então, eu quero que você perceba que o capitalismo não é perfeito, como aparentemente se apresenta. São 500 anos de capitalismo. Somos jovens, temos muito que melhorar, coisa parecida. Mas já temos essa consciência, parece que não precisa melhorar. É isto e pronto. Vamos entender, então, uns conceitos aqui. O conceito de capitalismo como exploração do homem sobre outro homem. E aí, ao olhar o capitalismo, vamos olhar mais-valia. Com a soma da ideologia, vai gerar alienação. Ou seja, vai levar à exploração do homem sobre outro homem. Essa é a teoria de Karl Marx. E aí ele diz ainda que é preciso haver uma revolução nisto e instalar o socialismo. O socialismo vai levar ao comunismo, uma sociedade igualitária, de decisão comunitária, livre e cooperativa. Você pode não concordar com isto, acabar com isso. Não concordo com essa ideia do comunismo, que tem que ser desse jeito, professor. Não concordo com o socialismo, essa ditadura do proletariado. Tudo bem, mas é preciso, você pode até descartar as consequências, mas nós aqui vamos ficar voltados especialmente para esta crítica ao capitalismo. Vamos olhar para a mais-valia, vamos entender isto. Mais-valia é o excedente, aqui está, mais-valia. Aquilo que excede do nosso trabalho. Imagina uma pessoa trabalhando 8 horas por dia. 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, 2 horas de descanso. E vai produzir cadeiras. Durante 4 horas, ele produz 4 cadeiras pela parte da manhã. E aqui é o suficiente para ele pagar todo o seu material, pagar o aluguel, pagar os outros amigos que estão trabalhando com ele. Veja, essa pessoa foi contratada e está trabalhando em um ambiente. Matéria-prima não é dele, apenas a força de trabalho. Durante 4 horas de trabalho, produz 4 cadeiras. E é o suficiente para pagar tudo o que é necessário. Ele volta a trabalhar à tarde sem necessidade. Todo esse dinheiro aqui, olha, vai para o bolso de quem contratou ele, ao valor a mais. A força de trabalho dele ficou valendo, vamos supor, uns R$900. E o trabalho dele no dia, durante um mês, juntando tudo, vai dar uns R$5.000. Então, o valor do trabalho é 1, mas o valor do que ele produz é muito mais. Excede ao valor do trabalho e vai para o capitalista. Tem um outro conceito, conceito de mais-valia absoluta. É simples, é o mesmo esquema do anterior, conceito básico. E o que acontece? Acrescenta-se, viu aí? Uma espécie de hora extra, 2 horas a mais para trabalhar. E esse valor a mais não é que vai aumentar o seu salário, não. Esse valor a mais aqui vai pertencer ao capitalista. Por isso, mais-valia absoluta. Vamos para um outro conceito, conceito de mais-valia relativa. Então, novamente a ideia anterior, de trabalho por 8 horas, ao invés de aumentar 2 horas, nós iremos colocar na mão do trabalhador tecnologia. Com tecnologia, ao invés dele produzir 4 cadeiras em 4 horas, ele vai produzir 4 cadeiras em apenas 2 horas. Então, a produção aumenta relativo à tecnologia utilizada. Querido, eu quero que você entenda que neste momento aqui, por exemplo, eu estou sob efeito de uma exploração chamada mais-valia e mais-valia relativa. Porque eu posso ganhar X valor, vamos supor, R$4.000 para dar 20 aulas. Ora,
20 aulas, você pensa, vai dar 20 aulas, cada aula com 40 pessoas. Mas ao colocar tecnologia em minhas mãos, não estou dando aula para 40 pessoas apenas nesta aula. Estou dando aula para aproximadamente 2.000 pessoas. Estou produzindo mais. No entanto, estou recebendo o mesmo tanto, mas valia relativa. Assim também vale para o trabalho que o seu pai realiza, que o professor que está aí do lado também realiza. Colocou tecnologia, o seu trabalho continua valendo a mesma coisa, mas o produto é muito maior, você produz muito mais. Você aqui já entendeu o conceito de mais-valia? Agora, por que eu me deixo explorar, o seu pai se deixa explorar, você se deixa explorar por causa da ideologia? O que é a ideologia? Vamos entender o que é isto. Ideologia é uma espécie assim de, imagina, um vampiro, né? O que está aparecendo aí na sua tela? Um monstro, né? Você não gostou da imagem feia, olha os olhos desse bicho que está aí na sua frente. Karl Marx vem dizer que o capitalismo se apresenta como um vampiro. O capital, a busca pelo dinheiro se apresenta dessa maneira. E você, minha nossa, eu lá quero isso, correto. Mas ele não se apresenta feio assim, dessa maneira para você. Ele se apresenta assim, ó, bonito, elegante. Tá vendo? É diferente. Você acha que alguém que vai fazer o mal para você, vai chegar e vai falar para você, eu vou fazer o mal, eu vou te explorar. Não, não vai fazer isso. Vai dizer que é muito bom, é muito bonito, é belo. Você, menina, é capaz de olhar assim para um personagem desse e falar assim, venha, crave os dentes no meu pescoço. Está querendo ser mordida. Na linguagem de Karl Marx. Veja, o capital vive à maneira dos vampiros, sugando o trabalho vivo, e que vive tanto mais, quanto mais trabalho vivo suga. O exemplo que Karl Marx utilizou, famoso, é chamado de fetiche da mercadoria. O fetiche da mercadoria. Palavra, você está vendo aí um celular, né? Uma mercadoria. Essa mercadoria está encantada. Ou seja, fetiche significa algo enfeitiçado. Simplesmente isso. A mercadoria foi enfeitiçada. Ela parece ter vida. Voltemos. Ela parece ter vida. Parece que não se vende o elemento material. Se vende valores. Vamos para alguns exemplos para você entender que você não compra matéria, você compra valores. Veja, ao olhar uma calça jeans, ao olhar uma roupa bonita, você não está comprando a roupa, você está comprando estética, beleza. Fica imaginando as pessoas na qual essa roupa aqui não serve, ela olha e compra e fica uma coisa apertada, mas ela se sente a tal, né? Nada a ver com ela, está usando, está vendendo valor. Olha, ninguém vai chegar e dizer, beba esse refrigerante e morra de tanto tomar açúcar. Você vai ficar com glicose alta. Não, ninguém fala isso. Eles vendem, olha o valor, o lado bom da vida. Viva o lado bom da vida. E você tem, olha aqui, esse negocinho que ela está segurando. Ninguém vende cigarro. Você acha que alguém vende cigarro? Não vende cigarro. Ninguém chega e diz assim, compre cigarro e morra de câncer. As pessoas estão vendendo estilo de vida diferente, vendendo valores, as pessoas compram isso. Parece que tudo se transformou em mercadoria. A música, saúde, educação, é o ser em função do ter. A ideologia é exatamente isto, uma consciência falsa sobre a realidade. Querido, então, ideologia é como se fosse uma droga na qual a pessoa utiliza e perde a noção da realidade.
Uma pessoa fica paranoica quando está drogada. Ela é capaz de ver um bicho, uma barata, e pensar que é um tanque de guerra. Ou até pensar que é um aperitivo. Porque não está vendo a realidade como é. Veja, a ideologia, assim como a droga, ela dá uma consciência falsa. É preciso superar isso, mas é muito difícil. Porque a ideologia não foi injetada no sangue, foi injetada no cérebro. E você passa a pensar como outras pessoas querem que você pense. Não consegue enxergar a verdade. A ideologia é uma mentira. Mentira esconde a verdade, a realidade. Então, você já entendeu o que é mais-valia, entendeu que eu estou sendo explorado, aceito ser explorado, porque eu estou sob o efeito de ideologia, e isto nos leva à alienação. Vamos entender alienação. Alienação significa simplesmente isso, não pertence a si. O trabalhador, vamos olhar para o trabalhador, o mundo do trabalho, né? Ele está como uma espécie assim de zumbi. Está na moda aí uma série chamada, eu não sei falar direito, The Walking Dead. Meu filho me obriga a assistir toda vez essa série. E aí, essas pessoas, os trabalhadores estão dessa maneira, como zumbis. Como é que eles ficam dessa maneira? Eles participam em parte do processo, ignorando o produto final, ou o processo todo. Isto leva a um estranhamento, ou seja, ele não se identifica com o seu próprio trabalho e com o produto do seu trabalho. Quando isto acontece, há o sofrimento, há a perda do sentido da vida. Lembra? Sofrimento é fazer alguma coisa na qual não tem sentido. Quero que, para fazermos uma síntese dessa situação, que você possa acompanhar um videozinho. Vai trabalhar, vai mostrar a intensificação do trabalho nos dias de hoje. Fique atento, vai fazer um resumo muito bom do que falamos até agora. Agora você acompanha uma simulação sobre as diversas características que o processo de trabalho sofreu durante os anos. Você vai perceber como o trabalho se intensificou. Veja que antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era feito de forma manual de duas maneiras. Forma artesanal. Um sistema doméstico de produção, onde o mestre artesão era o dono dos meios de produção, do capital investido e lucrado, da força de trabalho, além de participar de todo o processo de produção. Manufatureira. Com base na economia mercantilista, o burguês era o dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Porém, havia o trabalhador, dono da força de trabalho em troca de um salário. Ou seja, há a separação entre o capital e o trabalho e uma maior divisão do trabalho, mais etapas, especialização na produção. Pós-Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser mais disciplinado. O burguês continuava dono dos meios de produção e do capital investido e lucrado. Porém, a maior intensificação da divisão do trabalho, agora feito por operários, donos da força de trabalho e com salários mais baixos. A ideia principal é relatar a especificação e intensificação do trabalho, com jornadas mais rígidas. Olá, alunos! Viram aí a nossa simulação em relação ao capitalismo, né? E agora eu trago uma contribuição de um dos polos. O professor Valdísio Correia de Oliveira, da Crédito Cacoal, disse o seguinte: a mais-valia se configura em clássicos da MPB, como Cidadão, de José Geraldo,
e operário em construção do Grande Chico Buarque de Holanda. E aí, professor, a afirmativa do professor cabe à nossa aula? É uma boa contribuição? O que o senhor tem a dizer a respeito? Adorei a contribuição. A ideologia, ela se manifesta por meio de ideias que aparecem em nosso cotidiano, por meio da mídia, por meio da educação, por meio da música. A música é utilizada para reforçar uma ideologia, ao mesmo tempo é utilizada como contestação. E este exemplo que o professor trouxe, muito bem, parabéns, por aí mesmo, vem demonstrar exemplos de questionamento a esta realidade, mostrando a exploração, ou seja, a mais-valia. Fique atento, vamos ter um exercício voltado para isso que o professor falou, ok? Vamos, olhando para o vídeo que acabou de passar, você percebe que houve processos de produção diferenciados. Então, vamos entender esses processos de produção presentes no capitalismo. Então, houve 3 grandes processos, vamos a eles. O de cooperação simples, de manufatura e o da maquinofatura. Vamos olhar um por um deles, rapidamente. Cooperação simples. Veja, uma pessoa, normalmente o trabalho é uma produção artesanal, típico do início do capitalismo comercial, até antes, com a organização em ofícios, onde as pessoas estavam divididas, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, em grupos em que o mestre ensinava ao seu aprendiz, uma espécie de hierarquia, então, na produção artesanal. E isto parece algo muito bom, as pessoas estão em equipe. O que caracteriza o capitalismo é que estas pessoas estavam produzindo para a burguesia. Ela estava usufruindo do material produzido para comercializar, uma espécie de atravessador. Talvez se não tivesse o atravessador, este aqui pudesse até ganhar mais, né? Vamos para o outro modelo, a manufatura. A manufatura é um artesanato reorganizado através de suas tarefas. O foco é o coletivo. Cada um, veja, no seu local, fazendo a sua tarefa. Aqui, você já tem as pessoas que estão sem, ou seja, ausente, já não tem mais o entendimento da totalidade do processo e nem tem, sem, o controle do processo num todo. E isto, as pessoas, você não concorda, não quer ficar assim? Você tem que se sujeitar, porque tem outras pessoas capazes. Novamente aparece a figura de alguém controlando o processo de trabalho nesta manufatura, o trabalho coletivo. Vamos para o próximo, a maquinofatura, revolução industrial. E aí você tem já nas empresas, nas indústrias, na máquina a vapor, um trabalho que independe da destreza do trabalhador, que absorve a habilidade dos trabalhadores e o homem se torna servo da máquina. A única coisa que você tem que fazer é simplesmente servir a máquina. Você não precisa pensar, é apenas fazer uma única coisa. Quem ganha com isto? O trabalhador, com certeza que não. Quem será? Você sabe a resposta, né? Vamos para o Taylorismo. Queridos, especificamente na indústria, na maquinofatura, nós temos o aparecimento da aplicação da ciência no mundo do trabalho. Então, o trabalho visto de forma científica. E aí Taylor traz essa adaptação. Vamos ficar atentos, isso vai influenciar muito e ainda continua influenciando hoje no nosso cotidiano, ok? Vamos lá. No Taylorismo, os engenheiros são os pensadores. A produtividade deve ser elevada ao máximo.
As tarefas são simplificadas em suas mínimas partes. A produção deve ser dividida até que se realize uma mínima parte. O trabalhador acaba sendo apenas uma peça, porque ele não pode perder tempo pensando. Essas são as ideias de Taylor para a cientificação do trabalho. Querido, o que você acabou de perceber? Nós temos aí dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho de quem está pensando, dos engenheiros, e o trabalho de quem está com a mão na massa, está lá num trabalho simples e dividido. Ele só serve para fazer aquilo. Tem quem pensa e quem executa. Lembra das primeiras aulas, melhor, da primeira aula que falávamos lá em Aristóteles? Existe o trabalho de quem usa as mãos, ele citava isso, os escravos, e o trabalho de quem pensa, que são, no caso lá, as pessoas cidadãs que se preocupavam com a política, com a ética. Veja novamente essa disparidade. E isso reflete a nível de remuneração, correto? O Taylorismo, como ideia, muito bonita. E foi colocado em prática, chegou ao máximo com o Fordismo. Vamos entender o Fordismo. Fordismo, então, é esta evolução do Taylorismo. Taylor, Henry Ford, conhecem a marca Ford, né? Ele está preocupado, então, o princípio é produção em série de um produto. Ele desenvolve uma ideia chamada linha de montagem, não uma ideia. Ele cria um meio de produção que coloca tudo em uma única linha, chamada linha de montagem. Ele começa a pagar melhor os trabalhadores. 8 horas de trabalho, ganhava $5. Isso é um avanço na época. Houve uma produção em massa para um consumo em massa. Ou seja, produzindo muito, exige o quê? Muita gente consumindo. Queridos, então você percebe já que algo que você viu na atividade de percurso, quando você assistiu Tempos Modernos, aparece exatamente isto. O Tempos Modernos, ele foi uma crítica de Charles Chaplin exatamente a essa concepção do Fordismo. Vamos ver qual é a vantagem e qual é a desvantagem desse modo de produção. Fique atento. Vantagem do Fordismo é a produtividade. Se produz muito. Há uma intensificação de tudo aquilo que é produzido. Há uma grande divisão de tarefa. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você faz uma única coisa e parece que o trabalho até se torna menos exaustivo, né? Engano teu. Não é bem assim não. Vamos ver daqui a pouco. Há uma mecanização. Você não precisa pegar no pesado. Quem vai fazer o pesado é a máquina. Para fazer a pessoa produzir, ele tem que ter recompensas e tem que ter punição. Produziu muito, ganha um pouco mais, ganha bônus. Se você não produziu muito, não fez o que tinha que fazer, é punido. Deixou a luz acesa, é punido. Deixou a ferramenta fora do lugar, é punido. Então, reforçando o comportamento correto com recompensas. Há aqui o sindicato. O sindicato dos trabalhadores acaba servindo ao mundo capitalista, porque precisa de financiamento, já que ele cresceu muito e precisa de dinheiro. O capitalista, então, acaba financiando o próprio sindicato. E, é claro, o sindicato não vai contra a proposta do grande empresário. Então, você tem o Estado, ele insistindo com o sindicato para
não atrapalhar o processo e até financiando o próprio sindicato. Você tem o Estado, que está ajudando o sindicato, entre aspas, né? Esta ajuda. Vou colocar uma aspa aqui para entender isto. Ele também passa a investir no consumo, já que a produção é uma produção em massa, tem que ter consumo em massa, consumismo. Estas são as vantagens, mas vantagens para quem? Esta é a questão. Vamos para as desvantagens. O operário, o trabalhador, ele é apenas mãos. Nada mais do que isto. Ele não pensa. Só quem pensa é o engenheiro, é o programador. O operário, o trabalhador, é apenas servo da máquina. Ele tem até menos dignidade do que a máquina. Ele passa a ser, então, alienado. Ou seja, uma pessoa que está fora da realidade, que não vive a própria vida. Exemplo disto, não podemos perder de nossa mente o filme Tempos Modernos. Queridos, então eu quero que você perceba, que você note o que está acontecendo com o trabalhador nesta realidade, nesse mundo capitalista. Identificamos o capitalismo, situamos que ele se apresenta como perfeito, mas perfeito, a imagem que vem de perfeição tua é a de Deus. Então só Deus é perfeito, o que nós criamos não é perfeito, aquilo que é perfeito não muda. Se o capitalismo se apresenta como perfeito, então não há necessidade de mudança. Então qual é a grande questão? Encontrar uma falha no capitalismo. Então encontramos uma falha, uma chaga. O capitalismo está explorando. Como é que aparece a exploração? Por meio da análise da mais-valia. Por que que eu me sujeito? Por que que eu, ou o professor que está aí contigo, a professora que está aqui do meu lado, nós não fazemos assim, vamos parar com tudo e vamos mudar essa realidade, porque eu mereço mais, o seu pai merece mais, você merece mais. Por que nós não fazemos isso? Porque estamos sobre o efeito da ideologia, a ideia de sempre buscar ter mais e ter mais e ter mais. As pessoas acabam, nessa busca do ter, acabam até matando por causa de uma nota de R$100. Uma nota de R$5. Olha, essa nota está suja. E tem gente que mata por causa disso, acha que o ser humano vale mais do que isto. Por causa dessa ideia de buscar sempre ter mais. Parece que eu sou aquilo que tenho. Se eu chego com um carrão no local, eu sou respeitado. Olha, chegou o professor Euliene. Agora, se eu chego de bicicletinha, se eu chego a pé, imagina o que vai acontecer. Não vão me valorizar. E aí, nós estamos, então, alienados a esta realidade. A educação, neste processo, ela deveria acabar com isto, mas ela está a serviço disto. Ela educa o pobre para continuar sendo operário, que não pensa, só trabalhando com as mãos, e educa o rico para ser o engenheiro. Será que a nossa educação é desse jeito que eu estou falando agora? Isto era naquela época da Revolução Industrial. Mas agora, será que está acontecendo assim ainda? Fica aí o ponto de interrogação para você. E ainda, a situação do que vamos fazer nesta realidade. Isso vamos ver na próxima aula. Agora, eu quero que você fique atento para as questões que tem aí, que precisam ser resolvidas. Essas questões vão abordar vários elementos que trabalhamos agora em sala. Eu quero destacar um elemento da alienação. Eu vivi uma experiência, eu estava em escola, lá pelas tantas. O dono da escola chegou cedo na escola. A escola estava molhada, algumas salas. Ele então, como o olho do dono engorda o gado, né? Ele então conversou com duas funcionárias, vai enxugar as salas porque os alunos estão chegando.
as duas funcionárias foram lá, uma foi para uma sala, a outra também foi, depois passou um tempinho lá, quase 7h30, quase chegando os alunos, esse dono passa para fiscalizar, dar uma olhada na situação. Uma sala estava limpinha, a outra, a mulher estava começando a limpar. Você deve estar pensando, essa que começou a limpar naquela hora estava fazendo errado, engano teu. Ela estava certa, porque ela não estava alienada, a outra estava alienada. Se eu perguntasse para a outra que fez tudo direitinho, ela provavelmente diria assim para mim, eu perguntasse para ela, o que você está fazendo? Ela ia falar, estou varrendo, não está vendo que estou varrendo? Professor, mas ela está varrendo, ela está enxugando, ela está limpando. Mas ela está vendo só parte do trabalho dela. O trabalho dela ajuda na produção da aprendizagem. Escola serve para aprender. Ela não está vendo que o trabalho dela é mais do que apenas limpar. Ela responde só parte, não tem consciência da totalidade. A outra, ela tem consciência dessa totalidade. Sabe por quê? Porque, deixa eu contar um outro pedaço que eu não contei. Antes de ir limpar a sala atrasada, ela passou em um corredor que estava cheio de água e limpou o corredor. Ela respondeu para o dono que questionou ela, senhor, se eu limpasse aqui primeiro e deixasse o corredor molhado, não ia adiantar nada, ia sujar tudo. Veja, ela tem uma visão da totalidade, ela consegue pensar, não só obedece. Está usando a cabeça, a inteligência. Ela vê a totalidade. Se eu perguntasse para ela, o que a senhora está fazendo? Essa segunda senhora, ela provavelmente diria, estou colaborando para que os meus alunos aprendam. Veja, ela reconhece que o trabalho dela tem um produto no final. Ela tem a visão da totalidade. Ao contrário da outra, que não tem a visão da totalidade, enxerga só um pedaço, não consegue enxergar o todo. Quando isso acontece, você acaba se sentindo mal com o que está fazendo. Você não se realiza no seu trabalho. Ou seja, no conceito de alienação, o trabalhador ele não tem a visão da totalidade, não reconhece o seu produto final do seu trabalho e, detalhe, ainda não se reconhece no trabalho, não se realiza no trabalho. A vida perde o sentido. Se você estiver estudando aqui só por obediência, isso vai perder o sentido para você. Para você aqui vai ser um sofrimento, porque você não consegue ver a consequência desse estudo, o produto final desse estudo que vocês estão vendo na introdução ao cooperativismo. Correto? Muito bem, então fique atento para as questões e resolva, raciocine, não tenha medo de errar. Troque ideias, converse com o professor, o importante é pensar. Então, professor, nós estamos aqui agora aguardando a contribuição de vocês, alunos, aqui no chat, para que nossa aula seja mais dinâmica. Eu já vi aqui que muitos professores já postaram que vocês estão entusiasmadíssimos, estão gostando bastante da postura do professor, dos materiais que ele está trazendo, da forma como ele está explicando. Então, nós agradecemos. São 5 questões. Aguardo o diálogo de vocês via chat em cada uma delas. Até daqui a pouco. Vamos lá, alunos, vamos retornar às nossas salas, vamos retornar à nossa aula. Isso mesmo, aqueles que ainda estão zanzando por aí, vamos, voltem. Nós precisamos continuar. Lembrando que o nosso tempo hoje é um pouquinho mais curto, pois temos a nossa recuperação de português instrumental. E naquela mesma sistemática. Para aqueles que ainda não têm o nome de todos que ficaram de recuperação, todos farão a prova e depois nós apenas lançaremos o gabarito daqueles que estão de recuperação. Aqueles professores que já têm a lista dos que estão em recuperação, aplicará a prova de recuperação apenas para eles. Isso foi a coordenadora que falou. Voltando agora à professora, todos estão aí? Vamos lá, gente, vamos retornar, o cafezinho acabou.
Gente, temos aqui a participação da professora Alexandra Cabral, da Escola Marechal Rondon, de Corumbiara, da CRED Cerejeiras. Eu achei muito interessante e vou ler para vocês. Vejo que estas aulas são muito importantes e cabe ao aluno saber fazer essa relação com o mundo em que vive e procurar valorizar essa oportunidade de ensino que traz tantas mostragens significativas. Penso que uma reflexão quanto às nossas atitudes sociais e pessoal contribuirá muito para que esse processo aconteça com objetividade. São com esses pensamentos que nós agradecemos muito a contribuição de vocês. Nós verificamos que realmente, se todos nós partirmos dessa linha, nós vamos conseguir atender com qualidade e quantidade a todos vocês. Alunos, voltaram? Todos já estão sentadinhos? Levanta a mão. Quem está aí? Todos me vendo? Isso aí. Quero agora a contribuição de vocês no nosso chat. Vamos lá, professora Euniene, para a correção das nossas atividades. Questão 1. Só um minuto. Aqui. Calma. Problema técnico aqui, deixa eu arrumar. Muito bem. Vamos lá. Questão 1. Fordismo é um termo que se generalizou a partir da concepção de Antônio Gramsci, que o utiliza para caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford em sua fábrica. O método fordista de organização do trabalho produziu surpreendente crescimento da produtividade, garantindo assim produção em larga escala para consumo de massa. O papel desempenhado pelo Fordismo enquanto sistema produtivo despertou, por exemplo, a atenção de Charles Chaplin, que retratou com ironia no filme Os Tempos Modernos. Assinale a alternativa que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da produção de mercadorias. Letra A. Unidade entre concepção e execução, instaurando um trabalho de conteúdo enriquecido, preservando-se, assim, as qualificações dos trabalhadores. Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas de produção, onde o trabalho é realizado em equipes. Letra C. Supervisão progressiva do trabalhador, taylorizado e, consequentemente, combate ao homem-boi, realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se em seu lugar o trabalhador polivalente. Controle dos tempos e movimentos do trabalho, com a introdução da esteira rolante e de salários mais elevados em relação à média paga nas demais empresas. Redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa, como forma de estimular o trabalho em grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. Qual é a resposta correta? Alguém acertou, professora? Olha, eu acredito que sim. Tenho aqui algumas alternativas, vou passar. Mas antes de passar as alternativas, o professor Marinho Felício, da Escola 15 de Outubro, do município de Campo Novo, distrito de Três Coqueiros, da CRED Ariquemes, disse que hoje ele está com 27 alunos empolgadíssimos com essa aula. E que, infelizmente, dentro da sala de aula deles não tem internet, mas ele sempre vai até uma sala ao lado e posta algumas respostas para nós. A professora Josileide, da Escola Dona Benta, distrito de Novo Riachuelo de Rondônia, postou que os alunos Daniela, Johnny e Luma disseram que a questão 1 é a letra D. A professora Ione Pereira, da Escola Ricardo Cantanhede, e Padre Ângelo Spadari, da CRED Ariquemes, eles justificaram, disseram o seguinte: na questão 1, no sistema capitalista, as relações de trabalho são mais dinâmicas que a força de trabalho, pois está inserido uma série de outras questões de ordem econômica e políticas. Professor,
Acertaram a resposta? Acertaram a resposta, a letra D, realmente. E o comentário feito pelo aluno, qual é o nome dele mesmo? A professora não colocou o nome do aluno, só tem o nome da professora Ione, que é da escola ou da Ricardo Catanhede ou Padre Ângelo. Eu também não sei, porque temos as duas escolas aqui. Adorei o comentário que você fez, porque realmente no capitalismo é preciso olhar de forma mais ampla. Nós estamos vendo o cerne, o elemento que caracteriza o capitalismo. Na próxima aula, não perca, nós iremos olhar outros fatores na qual o capitalismo não se apresenta como na Revolução Industrial. Ainda você vai identificar vários elementos que na atualidade ainda tem muito semelhante com a Revolução Industrial, com o capitalismo industrial, ok? Mas a resposta da questão, vamos ver aqui, a letra D. Há um maior controle dos tempos e movimentos do trabalho. Lembra lá da esteira, lembra do filme Tempos Modernos? Com a introdução da esteira rolante e salários mais elevados. Lembra? Ford está pagando agora, começou a pagar $5, muito mais do que a média paga nas demais empresas. Com isso, os alunos Gabriel, também da professora Ione, os alunos da escola Dona Benta e os alunos da professora Juliana da escola Tupã também acertaram. Professor, antes do senhor partir para a próxima questão, quero chamar a atenção aqui de um aluno especial. O aluno Eli Anderson. Eli Anderson, dê um tchauzinho para a turma. Estou sabendo aí que você não está cooperando com a aula, Eli Anderson. Vamos lá, vamos participar. Quero você falando bastante nessa aula. Bastante, professora? Isso, bastante sobre o nosso conteúdo. Vamos sentar e vamos dizer, não, professora, realmente, agora eu vou falar, mas eu vou falar sobre o conteúdo, vou estar participando. Promete, Eli Anderson? Tô de olho em você. A professora vai postar aqui para mim. Se você agora vai conversar com ela para ela postar aqui a sua resposta. Tô aguardando, professora. Manda para nós. Com isso, eu peço que todos contribuam. Vamos lá, vamos ficar sentados, vamos prestar atenção na aula, vamos participar, é lógico, vamos andar na sala, com certeza. Mas para levar a resposta corretamente para o seu nome, sair aqui com a gente. Para a gente dizer, olha, aquele aluno maravilhoso cooperou com a nossa aula e nós conseguimos atingir o objetivo, que é que vocês entendam o nosso conteúdo. Fechado? Vamos lá, professor. Questão 2. Um operário desenrola o arame. O outro endireita. Um terceiro corta. Um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Você está vendo aí um quadrinho. O homem mais velho está dizendo, o maior, né? Mais velho. O maior aí está dizendo, vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. A respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. Vejamos. É feita essa afirmação? Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários? É afirmado isto? Ou é afirmado isso aqui? O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Ele afirma isso? Terceira afirmação. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Qual é a questão, quais são as afirmações que estão certas? Somente a 1 está certa? Só a 2 está certa? Só a 3 está correta? Só a 1 e a 2 estão corretas? Ou a 1 e a 3 estão corretas? Postando, quero saber quem é que acertou essa daí. Tá fácil.
Nós tivemos algumas participações, professor, mas dessa vez nossos alunos não acertaram. E eu gostaria que o senhor explicasse por que a número 2 está errada. Porque todo mundo colocou como a letra A está correta. E eu vejo aqui que a resposta é a letra D, 1 e 2. Correto? Então, vamos analisar. Vocês já entenderam que a 1 está correta, realmente. Ambos retratam uma intensa divisão do trabalho. No quadrinho está falando isso. E a qual são submetidos operários. Um no alfinete e outro, você vê direitinho pelo quadrinho o trabalho dividido entre duas pessoas, numa esteira. Agora, o porquê a 2 vocês já descartaram. Muito bem, correto. Agora, por que a 3 está certa? Porque ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Isto está correto porque na atividade industrial, lembra, a pessoa está alienada, ela vê apenas uma parte do processo. Até no quadrinho, volte a olhar o quadrinho. No quadrinho, a pessoa, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ele não tem a visão da totalidade, não sabe o que faz durante 30 anos, não está sabendo o que está fazendo. Então, não tem a visão da totalidade, reforçado por essa parte. Por isso, a 3, a terceira afirmação, também está correta. E aí, resposta da letra E, 1 e 3, estão corretos. Ok. Vamos então ao número 3. Questão 3. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido da vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente veio para mim toda contente. Pai, quero estudar. Mas me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito de comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu que criei a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Música Cidadão, escrita por Zé Geraldo em 1981. Já foi resgatado por um dos nossos professores essa importância da arte para falar sobre a mais-valia, a exploração. Então, sobre a mais-valia. Nesse caso, os alunos Elaine, Gabriel e... não consigo ver agora o nome do outro aluno. Eles responderam que a resposta correta é a letra E. Vamos direto à resposta, professor? É essa mesmo? Vamos. Então, vamos olhar aí a resposta. Resposta, temos aí letra A, letra B, letra C e a resposta aqui, eles estão falando que a letra E... Letra E, é Cauane também. E os alunos da professora Kelly Bonanese também compartilham do mesmo entendimento e do professor Valdir Martins também partilham desse mesmo entendimento. Isso, então vamos lá. Lendo a letra E. É a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do produto do trabalho.
sem o qual não existiria o capitalismo. Correto! Muito bem, parabéns para vocês. Aqui, nessas questões eu coloquei, eu não, né? A faculdade colocou conceitos semelhantes para que nós pudéssemos até nos confundir. Fiquei feliz, todo mundo compreendeu muito bem o conceito, é a letra E. A escola Dona Benta também colocou a letra E. A professora Alexandra pediu que eu repetisse qual a letra da número 1. A número 1, professora, é a letra D. D de dado. Certo? Vamos lá, professor, a nossa quarta questão. Não vamos ler a questão, porque nós já estamos encerrando. Vamos apenas dizer qual é a alternativa correta a partir de agora. Tudo bem. Então, essa questão, ela vai ao encontro... A questão que está sendo colocada é: o que difere a divisão do trabalho na indústria capitalista das formas de distribuição anteriores do trabalho? A resposta é a letra... É a letra E. Letra E. Então, o que difere é a subdivisão do trabalho de cada especialidade produtiva em operações limitadas, o que conduz ao aumento da produtividade e à alienação do trabalhador. Essa daqui também em sintonia com a ideia da divisão do trabalho e alienação, resgatando os conceitos trabalhados em sala. Vamos para a quinta? Vamos, nós ainda tivemos aqui a participação da Escola Dona Benta novamente, da Escola do Albino Butner, do Distrito de Triunfo. Parabéns, pessoal, apesar de vocês não terem acertado, vocês contribuíram com a nossa aula. Muito obrigada. Vamos lá, número 5 e última. Aqui, vamos para o conceito de exploração do trabalho. Como é que ele trabalha, qual é o conceito de exploração do trabalho? Então, sai falando na questão de mais-valia, de hora extra e resgata o conceito de mais-valia. Então, as horas extras trabalhadas? Não. A lei da mais-valia é a garantia? Não. A resposta correta é a letra C. A lei da mais-valia explica como o proprietário dos meios de produção extrai e se apropria do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhe apenas por uma parte das horas trabalhadas. Muito bem, foi muito bom estar aqui com vocês, com você que está aqui conosco, melhor dizendo, e espero você semana que vem. Não esqueça de se preparar, porque para as avaliações, momento privilegiado de aprendizagem que vamos ter, estudando pelo caderno, revendo os vídeos, vendo as questões que nós temos, que trabalhamos em sala, estude por elas também são um meio de recordar o conteúdo. E qualquer dúvida, procure o professor que está aí ao seu lado. Ele pode lhe ajudar e muito. Com isso, nós vamos encerrando a nossa aula. Desejamos que todos façam uma boa recuperação para aqueles que ficaram e aqueles que vão fazer, vão estar recordando o conteúdo de português instrumental. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Façam a atividade de percurso, não deixem de fazer nenhuma tarefa. Todas as tarefas são importantíssimas, não só para a nota. Infelizmente, a gente depende da nota, mas nós precisamos aprender cada vez mais. Aprender é muito bom. Esperamos vocês a semana que vem e a semana que vem, com certeza, o professor Diego vai estar aqui com vocês. Uma boa prova para todos e um bom retorno para os seus lares, para aqueles que já estão partindo. Até mais!